amigos e minhas amigas, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Entrevista. Este é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa que os grandes nomes que compõem a nossa academia possam expor para toda a comunidade jurídica nacional e internacional sobre temas palpitantes, temas intrigantes, temas que merecem visibilidade. E hoje eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar, de conversar, de aprender com meu estimado colega, amigo, confrade, doutor Sérgio Torres Teixeira. Doutor Sérgio Torres Teixeira, ele é desembargador do TRT da Sexta Região de Pernambuco, doutor em Direito, professor de diversas instituições, entre elas a Universidade Federal de Pernambuco, e nosso confrade, talvez um dos mais talentosos dos laboralistas brasileiros, principalmente no campo processual, que ele domina com poucos. Meu amado Sérgio Torres, seja bem-vindo ao ABDT Entrevista. Obrigado. Olá, meu queridíssimo amigo e confrade Rodolfo. Nossa amizade é tão forte que pode ser, então, constatada na generosidade dessa sua apresentação. É uma alegria estar aqui, é um prazer, então, ter qualquer tipo de interação com este meu confrade maravilhoso. Estou à disposição para responder, então, as indagações, para que possamos, então, conversar com os ouvintes. Maravilha. E agora, meus amigos e minhas amigas, nós vamos ouvir um pouco do nosso confrade Sérgio Torres Teixeira sobre mediação pré-processual. Um tema relativamente novo na construção pragmática brasileira, mas que tem profundas relações com a ideia do sistema de portas no campo do direito processual. Meu amado Sérgio Torres, explique para o povo que quer saber o que é mediação pré-processual. É uma temática realmente muito interessante. Eu que estudo acesso à justiça em todas as suas dimensões há 30 anos, formas de solução de conflitos há bastante tempo, então estou maravilhado com essa nova porta dentro do nosso sistema multiportas, que nós chamamos de mediação pré-processual. É interessante, quando eu comecei a estudar o tema acesso à justiça, uns 30 anos atrás, Rodolfo, a minha visão era de que acesso à justiça tratava da ideia de acessibilidade ao poder judiciário, a facilidade ou dificuldade que qualquer cidadão ou cidadã teria para demandar diante de um juiz. Hoje eu já tenho uma visão muito diferente, muito mais ampla em relação ao que seria acesso à justiça. E isso pode ser, inclusive, constatado na evolução da nossa legislação. Se a Constituição, em 88, no artigo 5º, inciso 35, ao tratar da inafastabilidade do controle jurisdicional, assegurou que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão e direito, nós vamos ver que no Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos no artigo 3º uma revisão desse conceito, essa ideia de inafastabilidade, já que o respectivo dispositivo estabelece que não se poderá, então, excluir da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Você veja que a apreciação jurisdicional vai além do judiciário estatal, vai além, então, do próprio Estado, daquela ideia de que somente podemos recorrer ao Estado quando estamos diante de uma situação de lesão ou de ameaça de lesão. E esse mesmo artigo 3º do CPC 2015, ele estabelece duas bases muito importantes na ideia de um sistema multiportas. O parágrafo 2º desse artigo 3º do CPC 2015 estabelece que o Estado irá priorizar sempre a solução consensual, estabelecendo que sempre que possível deverá, então, incentivar e estimular soluções consensuais. E o parágrafo 3º desse mesmo artigo 3º do CPC 2015 estabelece como dever dos principais protagonistas da relação processual, os membros, os integrantes das 4 principais carreiras jurídicas, a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles têm o dever de estimular o caminho da mediação e o caminho da conciliação, inclusive antes da judicialização. E aí é onde entra a ideia da mediação pré-processual.
Porque nós temos possibilidades de solucionar conflitos fora do âmbito judiciário. Temos em múltiplas instituições de ensino superior, nos cursos de direito, núcleos de prática jurídica que têm suas câmaras de negociação, suas câmaras de conciliação, de mediação e também de arbitragem. Então, é comum poder entender que nós temos essas outras portas. Mas agora surge, com a ideia da mediação pré-processual, uma porta de natureza híbrida, mista. Por quê? Porque ela abre as portas para o ambiente do judiciário, a estrutura do judiciário, mas antes de qualquer judicialização. Ocorre quando as partes, normalmente já numa situação de conflito, mas não é impossível, ou seja, é em tese possível se buscar essa porta, mesmo quando o conflito ainda não se materializou, mas há uma intenção de prevenir um futuro conflito, né? Numa situação ou de conflito ou de tentativa de prevenir um futuro conflito, as partes desejam, então, utilizar o ambiente do judiciário, no qual normalmente as partes se sentem à vontade, protegidas, seguras, especialmente hipossuficientes, como, por exemplo, um consumidor, ou na nossa área, como um empregado hipossuficiente. Então, ele pode utilizar a estrutura do judiciário, mais especificamente o SEJUS, nossos centros judiciários de soluções consensuais, para lá tentar uma negociação, para então resultar numa transação, resultar num acordo antes de iniciar um processo judicial. Então, a nova porta que existe é uma porta que você abre e você entra no judiciário, mas antes de qualquer judicialização. Eu já vi alguns colegas compararem, então é parecido com o pre-trial norte-americano, no qual você tem, então, audiência diante do juiz antes de efetivamente o juiz receber a causa e iniciar o processo judicial. Olha, tem até algumas semelhanças, mas não é exatamente igual. Lá, o pre-trial norte-americano é muito mais completo, existe então, até exibição de provas para tentar, então, com isso, convencer a parte adversa de que seria interessante buscar uma solução consensual. A nossa mediação processual ainda está tateando, ainda está no início, mas já tem uma regulamentação, né? Nós temos a resolução 377 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que fez uma regulamentação geral agora este ano, mas em muitos regionais, Rodolfo, nós temos já uma regulamentação própria. O meu TRT da 6ª Região em Pernambuco tem, né, um ato normativo regulamentando a mediação pré-processual, isso desde o ano passado. Então, nós temos tentado estimular a ideia da experimentação por parte de advogados, que são aqueles que normalmente têm um contato direto com eventuais litigantes, para que naquelas situações, naqueles conflitos, aquelas relações nos quais eles visualizam a viabilidade de um acordo, mas o cliente deseja sentir maior segurança fazendo isso dentro da estrutura do judiciário, de optar, ao invés de entrar diretamente com ação trabalhista, com a reclamação trabalhista, entrar, então, com uma solicitação de mediação pré-processual. Na resolução 377 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a expressão até utilizada é de reclamação pré-processual em respeito à denominação consagrada em atos normativos do CNJ. Eu, pessoalmente, não gosto dessa expressão. Eu até tive alguns momentos no qual nós discutimos isso em algumas reuniões no TST, de comissões no PEMEC, porque a reclamação já dá ideia De de ação, né? litígio, né, Isso. de conflito, e muitas vezes, né, nós estamos diante de uma situação no qual as partes querem apenas conversar, e conversar com mais tranquilidade, com mais segurança, e podem fazer isso dentro de um SEJUSC, com a intermediação de servidores treinados em técnicas de mediação e técnicas de conciliação, supervisionados por um magistrado, e se eventualmente nessa negociação pré-processual não se chega a um denominador comum, não se chega a um acordo, nenhum problema, não haverá nenhum ônus, não haverá custas processuais, como disse, nós não temos processos, as partes apenas, então, vai cada um para seu caminho e qualquer uma delas, achando interessante, poderá, então, propor a correspondente ação judicial. Mas se nessa intermediação, nessa interação pré-processual que ocorre numa mediação antes da judicialização, as partes eventualmente cheguem a um acordo,
conseguem fazer concessões mútuas, concessões recíprocas e chegarem ao denominador comum, então aquele acordo lá celebrado ainda é um acordo para todos os fins extrajudicial, mesmo tendo ocorrido dentro da estrutura do SEJUS, que é extrajudicial, porque nós não temos processo judicial ainda. Aquele acordo extrajudicial, então, será então o procedimento em si vai se transformar num processo de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial, caso as partes assim entendam, e isso seria o normal, porque uma vez passado por esse processo de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial, havendo a homologação do acordo, ele se torna um título executivo judicial, o que proporciona, então, maior segurança a ambos os lados. E também a Então, questão da coisa mais uma julgada forma. também, né? A questão de segurança jurídica com uma coisa julgada. Perfeito, perfeito. Eu já ouvi alguns colegas dizendo: mas olha, não é interessante, porque o ideal mesmo é que um juiz, dentro de um processo contencioso, examine. Eu digo: olha, nós vamos ter a supervisão de um juiz aí, e se houver um acordo, ele ainda então poderá passar pelo crivo novamente de um juiz dentro desse processo de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial. Eu acho muito mais seguro, na minha perspectiva, de que qualquer tipo de acordo extrajudicial celebrado em qualquer local, qualquer entidade, num cartório, em qualquer tipo de entidade extraestatal, eu acredito que o grau de segurança que teremos com um acordo sendo intermediado por servidores treinados nessas técnicas, supervisionados por um magistrado, dentro da estrutura do Poder Judiciário, como disse, sem existir ainda um processo judicial, então sem ter o risco da sucumbência, ora, segurança, tranquilidade, é uma forma realmente extremamente atrativa para aqueles que entendem que há a viabilidade para uma solução consensual. É natural que nem toda questão possa ser submetida a uma mediação pré-processual. Pode ser que a questão envolva direitos absolutamente indisponíveis, então que não podem ser submetidos à autocomposição, ou então pode ser, de repente, uma situação envolvendo interesses disponíveis, ou se a indisponibilidade é uma indisponibilidade relativa, que poderia eventualmente ser superada diante de um juiz, mas simplesmente as partes não conseguem chegar a um consenso. E aí, então, vão para o embate, vão para a, entre aspas, briga e vão disputar judicialmente, no processo judicial contencioso. Mas havendo realmente a possibilidade de uma solução consensual, nós podemos chegar a esse resultado antes de uma judicialização, eu acredito que traz vantagens imensas para os diretamente envolvidos e até para o nosso judiciário. Eu costumava dizer, quando eu era juiz de primeiro grau, já faz 14 anos que eu estou no segundo grau, mas quando eu era juiz de primeiro grau, que eu tinha absoluta certeza que mais de 2/3 dos processos que chegavam à minha mão poderiam ter sido solucionados consensualmente antes de se iniciar essa disputa judicial. Era muitas vezes apenas uma pequena intermediação, fazer com que uma ou outra ou ambas as partes sejam escutadas. Muitas vezes, uma conciliação saía dentro do processo judicial simplesmente porque eu, como juiz, escutava o empregador, escutava o empregado. Então, tentava fazer uma conexão, construir uma ponte entre eles, para que eles mesmos pudessem construir uma solução. É por isso que nós temos que pensar sempre, conforme estabelecido no artigo 3º do CPC, né, tanto para o Estado como para nós juízes, para os advogados, para todos que atuam dentro do processo, a priorização dos caminhos da solução consensual deve sempre ser levada em consideração. Se o Estado assim estabeleceu, se o nosso legislador de 2015 estabeleceu esse caminho, então foi por um motivo. E o motivo, para mim, é bastante óbvio. Muito melhor do que uma decisão resolvendo aquela questão imposta aos interessados por um terceiro imparcial, como ocorre no processo judicial contencioso, quando o juiz, então, decide como vai ser o resultado daquele embate, daquela luta judicial, muito melhor é uma solução que foi construída pelos interessados diretamente por meio dessa negociação entre eles, cada um fazendo, né, a sua concessão, mas para que eles construam juntos a solução. Porque uma solução construída pelos próprios interessados, ela normalmente é muito mais aceita, ela tem uma aceitabilidade, uma receptividade muito maior por parte dos interessados. Tanto que podemos eu faço sempre uma pergunta muito simples. Rodolfo, na sua carreira de magistrado, quantas vezes você viu
uma sentença sua que transitou em julgado ser espontaneamente cumprida. Por cumprimento espontâneo, eu estou dizendo sem sair o mandado de execução. O mandado de citação de execução. Ou seja, saiu a sentença, transitou em julgado, aí foi lá a parte condenada, pumba, foi e pagou aquilo que é devido sem ter sido provocado novamente pelo judiciário. Quantas vezes isso ocorre? Olha, eu posso contar nos dedos de uma mão às vezes que eu me recordo que uma sentença minha foi cumprida espontaneamente. A regra é o quê? Execução forçada. Temos que utilizar meios de coerção, ameaças, para então obter o cumprimento daquela sentença prestacional. Enquanto um acordo celebrado, seja extrajudicialmente e depois homologado por um juiz, seja então um acordo celebrado dentro do processo, usualmente é cumprido de forma espontânea. As partes Verdade. sentam lá, estabelecem aquelas respectivas condições e vão e cumprem, né, as cláusulas do respectivo acordo, sem então qualquer necessidade de posterior intervenção judicial. É a regra. Lógico, temos acordos que não são cumpridos, que aí vamos ter que executar, mas não é a regra. A imensa maioria dos acordos, pelo menos pela minha experiência, são cumpridos espontaneamente. Mas sentença, aquela decisão que é imposta pelo Estado aos litigantes, raramente é cumprida espontaneamente. Só é cumprida por meio de meios de coerção que representam ameaças. Ameaço bloquear a conta bancária, penhorar um bem, estipular alguma multa. Então é totalmente diferente. A satisfatividade decorrente de uma solução consensual é muito melhor. E nós termos isso, né, oferecendo, né, ao cidadão e à cidadã essa oportunidade para ingressar dentro da estrutura judiciária, mas sem iniciar um processo judicial, para lá buscar, nesse ambiente de segurança, uma solução negociada com, né, a outra parte, é realmente um caminho muito interessante, é uma porta que eu reputo que deve ser aberta e deve ser experimentada. Os advogados não fiquem com medo, na realidade isso não está invadindo, tirando uma parte da sua atuação, isso está então abrindo uma porta para um novo campo de atuação para os profissionais do direito. Perfeito. Meus amigos e minhas amigas, vocês tiveram hoje uma aula sobre mediação pré-processual com esse talento, esse diamante que temos na Cheia do Trabalho, que é o professor Sérgio Torres Teixeira, nosso confrade, nosso colega, nosso amigo. Meu querido Sérgio, muito obrigado pela honra, pelo prazer e pelo privilégio de ouvir você hoje no ABDT Entrevista. E eu quero dizer a todos e todas que nos acompanham neste momento que não deixe de olhar as demais episódios, demais entrevistas aqui do ABDT Entrevista. Vejam também os episódios do ABDT Memória Viva, acompanhem o nosso podcast, curta, se inscreva, comente e vai ter uma visão, ainda que parcial, de toda a pujança intelectual da nossa Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima!